Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo como a tecnologia, como a inovação podem transformar a forma como a gente enfrenta os desafios climáticos, como a gente potencializa soluções para o meio ambiente. A gente viveu agora, no finalzinho deste 2025, uma discussão importante. O Brasil foi protagonista, foi palco da COP30. A gente assistiu uma série de agendas serem colocadas sobre a mesa, debates entre as nações, entidades não governamentais, empresas, todo mundo tratando de objetivos comuns. Só que, para encontrar soluções para alguns desses problemas, o caminho natural é a inovação, é a tecnologia. Porque se ela revoluciona vários setores, se ela mexe com a nossa vida cotidiana em uma porção de frentes, por que é que ela não vai nos ajudar também a endereçar respostas para esse tema? E essa é a pergunta que eu vou fazer para minha convidada de hoje, a Ana Himmelstein, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro das Climatechs. Ana, obrigado por estar aqui, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vocês divulgaram durante a COP um relatório, apresentaram ali podemos dizer que é uma espécie de roadmap de como as startups estão se organizando ou como elas podem, de alguma maneira, endereçar respostas para essas questões. Aí, a partir disso, eu tenho duas perguntas em uma. A primeira pergunta é a seguinte: a gente está conseguindo tracionar com essas soluções que já estão sobre a mesa? E dois, por que é que os países todos não estão buscando mais e mais e mais essas soluções apresentadas por algumas dessas startups? Porque me parece que há um subaproveitamento do potencial deste mercado. E aí? Na mosca, Carlos. Bom, acho que quando a gente está falando de emergência climática, o nome já diz, né? É uma emergência, é uma coisa urgente que está mudando a forma como a gente vive no mundo e mudando as condições de habitação da vida na Terra. Por isso que a gente precisa falar em mitigação e adaptação climática, né? Mitigação para a gente conter os efeitos da crise climática e adaptação para a gente viver melhor no contexto de mudança que já se impõe. Quando a gente pensa no tamanho da crise que a gente tem que endereçar, a gente precisa de respostas que são ágeis e que são escaláveis. Quando eu falo em agilidade e escalabilidade, você pensa em tecnologia, né? A gente pensa, acho que a partir da tecnologia que a gente vai conseguir desenvolver soluções que podem endereçar a emergência climática ao mesmo tempo que estão promovendo o desenvolvimento econômico para o nosso país. Sim, essas soluções já estão mudando o paradigma de adaptação e mitigação climática no Brasil. A gente tem alguns belíssimos exemplos. Eu vou te dar um, depois a gente pode falar mais sobre outros, mas a gente olhou os dados do crescimento do PIB esse ano. Tá. E a gente olha, faz um zoom in que o PIB, o crescimento do PIB está associado ao crescimento do agronegócio. Se a gente faz mais um zoom, a gente vai entender que o agronegócio está alavancado pelo uso de tecnologia. Isso. Então, esse crescimento do PIB no agro é um crescimento do uso de tecnologia. Essa tecnologia para o agro, ela é essencialmente ou majoritariamente tecnologia de adaptação climática. Sim. Como é que a gente consegue manter... O Brasil tem 4 safras por ano. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Como é que a gente consegue manter essas safras a despeito do que está acontecendo com o clima, das mudanças, da imprevisibilidade? Isso é tecnologia aplicada à adaptação climática. Isso aqui é um exemplo de como isso está mexendo já no PIB do Brasil. E como também o Brasil, sem aumentar a área produtiva, consegue aumentar a produtividade. Exatamente. Também é outro caso. Exatamente. Você me perguntou um pouco por que os países não estão buscando. Não diria que não estão. Buscam menos do que deveria, talvez. Ou do que poderia. O mercado potencial de investimento em tecnologias climáticas é um mercado que já supera os 90 bi de dólares globalmente. Tá. Não é pouca coisa. Não. E aí eu não estou falando do mercado de clima, estou falando de um recorte muito específico, que é o recorte de
tecnologia para clima. Tem uma questão. O Brasil responde por um pedaço ínfimo disso. A gente está falando de menos de 1% vindo para a América Latina. Então, acho que a pergunta aqui é o que está acontecendo que o Brasil não está liderando essa transformação? O que está acontecendo que o capital internacional que está sendo investido em clima ainda não enxerga o Brasil como um potencial de investimento? E eu vou te falar, assim, é curioso, porque quando eu olho para o Brasil, quando a gente olha para o Brasil, acho que essa é um pouco a plataforma do fórum, a gente está falando da tempestade perfeita para liderar a inovação e tecnologia para o clima. A gente está falando de um país com uma biodiversidade ímpar. A gente está falando de um país com as melhores universidades que ranqueiam entre as melhores do mundo e as melhores da América Latina. A gente está falando de um mercado empreendedor maduro, porque quando eu olho, por exemplo, para o Brasil, eu estou olhando para o mercado de... o Sebrae, por exemplo, já mapeou mais de 18 mil startups. Então, a gente está falando de um mercado que tem apetite de empreendedorismo. Sim. A despeito de ser absolutamente adverso para o empreendedor do ponto de vista econômico. Acho que os empreendedores enfrentam alguns desafios, mas o que eu quero dizer com isso a gente tem desenvolvimento de ciência e tecnologia, a gente tem biodiversidade, a gente tem empreendedores capacitados, a gente tem também dinheiro interno, mas o que falta? E a gente fez um pouco essa pesquisa. O nosso relatório era para responder essa pergunta. Se tem um mercado tão grande e se a gente está endereçando um problema tão grande que, de um lado, endereçar a crise climática, a gente está falando de evitar perda, quanto dinheiro a gente está perdendo com eventos climáticos extremos que estão cada vez mais frequentes. A gente está falando de bilhões. E quanto dinheiro a gente está deixando na mesa por não investir em novas tecnologias? Qual é a oportunidade que existe também quando a gente está falando de novas tecnologias? A gente foi se perguntar um pouco, a gente foi perguntar para os atores desse mercado o que está acontecendo. Por que a gente não está conseguindo atrair tanto investimento? E as respostas são múltiplas, não tem uma resposta única, não tem uma chave ali que a gente pode virar. Mas eu acho que principalmente é desenvolver um ecossistema de Climatechs. E aqui eu vou te pedir licença para explicar o que são as Climatechs. Por favor. Porque Climatechs é um termo que a gente adotou no fórum. Bom, o fórum é o Fórum Brasileiro das Climatechs, mas afinal, o que são elas? Climatechs são empresas de base tecnológica que estão desenvolvendo inovação de alta escalabilidade para mitigação e adaptação climática. Quando a gente está falando em desenvolver tecnologia e inovação de alta escalabilidade, a gente está falando principalmente de software, hardware e biotecnologia. Esse é um recorte dentro de um guarda-chuva mais amplo que podem ser as tecnologias climáticas no Brasil. Tá. Porque não dá para ignorar e não dá para reconhecer a relevância de que tecnologias climáticas podem ser uma coisa mais ampla. Elas podem, no Brasil, a gente está falando de tecnologias sociais, de soluções sistêmicas, que têm os seus impactos locais e regionais e que são absolutamente importantes, mas a gente não está falando de tecnologias de escalabilidade de mercado, a gente não está falando dessas tecnologias que vão ser investidas por grandes fundos de investimento. As Climatechs, sim, são empresas que estão promovendo uma transformação, que estão desenvolvendo inovação e que estão conectadas nesse mercado de um potencial de investimento muito significativo e de uma escalabilidade muito significativa. Enfim, quando a gente está falando das Climatechs, a gente precisa desenvolver esse ecossistema. Acho que esse era o meu ponto, né? O ecossistema... Dentro dessa estratificação que você faz do perfil dessas empresas. Sim. E a pergunta, né, voltando para a pergunta do porquê que a gente não está recebendo mais investimento, por que o Brasil recebe menos de 1% do capital global. E que é estranho, né? Porque principalmente quando a gente está falando de solução climática, o laboratório está aqui, o que funcionar aqui vai funcionar no resto do mundo, mas o inverso não é verdade. Você sabe que eu ouvi isso de um analista de venture capital falando sobre startups do agro. Porque ele disse, e aí fico para ficar no mesmo exemplo que você trouxe, ele disse assim, Aros, o contexto é absolutamente adverso. Ele falou, porque às vezes eu preciso, em uma região que não é favorável a um determinado tipo de variedade, eu preciso entregar resultado e produzir aquilo lá. Então, você tem uma mobilização, investimento, você trabalha durante 5, 10 anos e a densidade
de pesquisa para gerar conhecimento e, portanto, desenvolvimento de alguma solução, de algum produto ali, e o volume de grana empenhado são muito altos. Eu falei, então, os resultados aferidos, eles só podem ser altos no final. Eu falei, porque não tem outra chance, senão o camarada quebra. Então, a gente consegue entregar resultado. Eu falei, e aí que a dinâmica também do investimento para essas startups é uma dinâmica diferente. Eu não vou esperar que uma startup do agro, em que eu estou aportando hoje, ano que vem eu vá buscar resultado. Talvez o ciclo para esse investimento trazer retorno para o investidor seja de 5. Ele estava dando um exemplo de uma startup especificamente que depois de 10 anos eles conseguiram trazer retorno. Ele falou, mas quando esse retorno veio, ele foi astronômico. Eu estou entendendo, pela descrição que você faz, pela similaridade das particularidades, que esse empreendedor aqui, ele precisa mostrar exatamente esse mesmo cenário para que ele seja atraente, porque única e exclusivamente pelo apelo da emergência que ele está tentando atender, talvez ele não seja suficientemente, entre aspas, atraente para esses investidores, para ele conseguir tracionar. A lógica é mais ou menos essa? Você está absolutamente correto. Acho que quero voltar um pouco no tema do como é que a gente vai atrair capital e o que falta. A gente tem esse viés de que climate tech ou de quem está trabalhando com clima está fazendo só pelo impacto positivo. Tá. É verdade. Verdade que todo mundo que está trabalhando com clima está produzindo impacto positivo e é absolutamente relevante. Óbvio. Tem propósito, tem impacto, é importante, mas a gente não pode perder de vista que é também negócio. É um negócio. E que uma coisa não exclui a outra. São negócios altamente rentáveis e com um potencial de desenvolvimento econômico alto impacto, né? Maravilhoso. Então, o que está acontecendo, né? A gente precisa desenvolver esse ecossistema. Acho que a primeira coisa que, quando eu converso com investidores, eles vão me responder. Você tocou em um ponto importante, que é o tempo do capital, eu já vou falar disso, mas a primeira coisa que os investidores me falam é: não temos um pipeline, não temos uma esteira de negócios investíveis. E aqui eu estou falando que eu converso com investidores, principalmente aqueles que estão investindo em tecnologia de maneira agnóstica. Tá. Ou seja, que não é um fundo com uma tese específica de clima. Estou falando dos fundos que investem nas grandes soluções tecnológicas, nos unicórnios brasileiros. O cara está buscando oportunidade. Ele está buscando oportunidade. Ele vai falar, olha, adoraria investir mais em clima, mas a gente não chega ainda a essas startups. A gente foi pesquisar um pouco mais e começou a entender que talvez exista uma questão de amadurecimento desse pipeline, porque não faltam startups. Tem centenas de teses de negócio, de clima, com potencial de escalabilidade, com potencial de retorno financeiro.